crianças, boa tarde. Vamos à nossa aula de hoje. E hoje nós teremos aula de História e vamos falar sobre o fim da Primeira República. A tia está na página 271, ok? Vamos lá? Então, pessoal, o predomínio político de paulistas e mineiros durante a Primeira República gerou insatisfação de diversos grupos, como políticos e grandes proprietários rurais de outros estados brasileiros. Esses grupos pretendiam ter uma participação mais efetiva nas decisões políticas do país para conseguir que seus interesses fossem atendidos. Então, a aliança entre paulistas e mineiros foi desfeita quando os políticos paulistas, em vez de apoiar um candidato mineiro nas eleições presidenciais de 1930, lançaram seu próprio candidato, ou então Júlio Prestes. Os mineiros, descontentes com a situação, aliaram-se a políticos dos estados do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formando a Aliança Liberal. Então, essa aliança lançou a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas para as eleições presidenciais. Então, as eleições foram vencidas por Júlio Prestes, porém, os membros da Aliança Liberal não reconheceram a derrota, acusando, então, os paulistas de cometerem fraudes eleitorais. E antes que Júlio Prestes tomasse posse do cargo de presidente, os membros da Aliança Liberal organizaram um golpe e assumiram o poder, colocando Getúlio Vargas no governo. Então, esse golpe ficou conhecido como Revolução de 1930 e pôs fim à Primeira República. Então, após assumir o governo, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder em suas mãos, tomando medidas autoritárias. Então, esse aqui, era Getúlio Vargas. Ele fechou o Congresso Nacional e substituiu os governantes de vários estados por pessoas de sua confiança. Então, essas medidas provocaram reações, contra o governo de Vargas. Então, em 1932, teve início em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que era um movimento que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país. Então, a Revolução Constitucionalista foi derrotada pelo governo, mas Getúlio Vargas ignorou as exigências do movimento. Então, no ano seguinte, uma Assembleia Constituinte foi convocada para elaborar, então, uma nova Constituição, que foi finalizada no ano de 1934. Nela, uma série de mudanças foi aprovada. Veja a seguir, a tia vai mostrar para vocês as principais mudanças, que foram feitas aí na Constituição. Então, na nova Constituição, que foi finalizada em 1934, foi instituído o voto secreto, que nós vimos que até então, o voto não era secreto, regulamentou o voto feminino, o trabalho de pessoas menores de 14 anos foi proibido, tornou obrigatório e gratuito o ensino primário no país e algumas antigas reivindicações dos trabalhadores foram atendidas, como jornada de trabalho de 8 horas diárias, descanso semanal remunerado e férias anuais remuneradas. Então, além de elaborar a nova Constituição, a Assembleia Constituinte foi responsável por escolher o presidente do país. Então, dessa maneira, Getúlio Vargas foi eleito pela Assembleia e teve um mandato até o ano de 1938. Agora nós vamos falar sobre as mulheres na política. Então, nas primeiras décadas da República, as mulheres tinham pouco acesso à educação e quase nenhuma participação na política brasileira. Até a década de 1930, elas não podiam votar nem se candidatar a cargos políticos.
E nesse período as mulheres passaram a se organizar e lutar por direitos políticos. Então, após aí muitos anos de luta, em 1934, finalmente a participação feminina na política foi regulamentada na Constituição. E dessa maneira, as mulheres passaram a ter direito a se inscrever como candidatas e como eleitoras. No ano de 1920, surgiram vários grupos intitulados Ligas para o Progresso Feminino, que foram o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. Então, essa aqui é Berta Lutz. Ela liderou o movimento decisivo para a conquista do sufrágio feminino. Então, esse movimento, fundado por Berta, em 1922, teve papel fundamental na conquista das mulheres do direito ao voto. Tá? Então, em 1933, a médica, Carlota Pereira de Queiroz, foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal. E ela participou dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte entre 1934 e 1935. Berta Lutz, que era líder na defesa dos direitos jurídicos da mulher, foi convidada, então, pela deputada Carlota para trabalharem juntas, em conjunto na Constituinte. Em 1934, Carlota foi reeleita e na nova legislatura tomou posse a segunda deputada brasileira, que seria, então, ela, Berta Lutz. Então, graças à persistência e à luta dessas mulheres, hoje as mulheres conseguiram aí conquistar a maior participação na política brasileira, tanto como candidatas, como na hora de votar. Então, ao longo dos anos, a participação feminina tornou-se cada vez maior. E, atualmente, ela constitui a maior parte dos eleitores brasileiros. Porém, o número de candidatas a cargos políticos ainda é menor que o número de candidatos. Então, ainda existem mais homens do que mulheres na política. Então, nas eleições municipais de 2016, por exemplo, cerca de 30% dos candidatos eram do sexo feminino. Mesmo que um grande espaço da política tenha sido conquistado pelas mulheres até hoje, muito ainda precisa ser feito para que elas tenham aí uma representação maior na política brasileira, para também defender seus direitos. Então, pessoal, hoje nós falamos um pouquinho aí sobre o fim da Primeira República e sobre a conquista das mulheres aí na política brasileira, ok? Espero que vocês tenham entendido. Leiam o livro de vocês a partir lá da página 271 até a página 275. Então, leiam o livro e façam as atividades aí das páginas 273 e 276. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau!